É estranho e até meio loucura de falar isso, mas olhando a vida do jeito que eu tô olhando atualmente, eu vejo que cada um tem uma frequência para ganhar um tanto por mês, cara. É sério mesmo, cara. Você pode achar que eu tô ficando louco, que eu tô falando algo da boca para fora, mas várias pessoas já falaram sobre isso, várias pessoas já deram relatos sobre isso, e eu tô aqui também para dar o meu relato, né? E você pode acreditar ou não, mas isso existe, cara. É um fato. Você tem uma frequência para ganhar o tanto que você ganha. Se você está ganhando pouco, se você está insatisfeito com o tanto que você ganha, você tem que aumentar a sua frequência, cara. Entendeu? Você tem uma frequência para ganhar isso daí, cara. Eu tenho a minha frequência para ganhar o que eu ganho. E eu vou mostrar hoje. Eu vou provar que isso é verdade, mano. Vou provar porque isso realmente é verdade. Entendeu? Pode ser Deus, pode ser o universo, qualquer coisa. Mas se você aumentar a sua frequência, você vai aumentar seus ganhos. Isso é fato, cara. Fato. Talvez seja porque como você aumenta a sua frequência, você vive um cara que é mais ativo, que faz mais as coisas, que entendeu? Tá sempre tentando evoluir. Você não tem mais medo de, por exemplo, gastar com alguma coisa cara. Você é um cara que frequenta lugares caros, lugares onde a frequência é alta. Você não vai no podrão da esquina, você vai num restaurante top da cidade que lá, cara, a frequência não tem como. Você entra num restaurante desse, a frequência ela é alta, cara. Ela é alta, entendeu? Entrar num restaurante italiano que você vai gastar ali R$ 200 só para uma pessoa, entendeu? A frequência é mais alta do que você ir comer um podrão na esquina, tá ligado? Não tô falando para você não comer o podrão da esquina, entendeu? Mas, cara, você ir pelo menos uma vez por mês fazer algo que os ricos fazem, você vai aumentar sua frequência aos poucos, entendeu? Eu não tô falando para você fazer dublê de rico, pegar e começar só em um lugar caro porque você vai falir. Isso é óbvio, né? E a gente vai entrar nesse tema também. E então eu vou sentar aqui, rapaziada. Vou sentar aqui, vou apoiar o celular e a gente vai ter uma conversa sobre isso. Já vamos entrar nessa questão sobre ir em lugares que ricos frequentam, ou lugares que, cara, você não é acostumado a ir porque você pensa, esse lugar não é pra mim, esse lugar eu só vou entrar nele quando eu tiver rico, entendeu? E aí que tá, rapaziada. Aí que tá. Você tem que, cara, é sério, velho, é sério. É muito verdade isso, mano. Acredita em mim. Sério, é muito verdade isso. Você tem que ser antes de ter. Conseguiu entender? Tem que ser antes de ter. Você não pode querer ter dinheiro antes de ser um cara rico, cara. Quando eu falo isso é ser em questão de frequência, mano. Você pode não ter o dinheiro. Eu não sou rico. Eu em questão financeira eu não sou rico, mas eu tô tentando a todo momento aumentar minha frequência, cara. Isso eu já vi resultados disso. Entendeu? Cara, é questão de você ir aumentando aos poucos. Não é tipo assim, agora eu tô me sentindo pobre, então eu vou fingir que eu sou rico e vai começar a vir tudo do nada. Não, não é assim, cara. Mas é questão de aos poucos, cara. Cada dia você vai se sentindo melhor, cara. Você vai tentando aumentar sua frequência, entendeu? Tendo pensamentos de uma pessoa que não é pobre, cara. Você tem que mudar os seus pensamentos, cara. Os pensamentos é a chave de tudo. Porque a partir do momento que você é aquele tipo de cara que, pô, sempre quer o mais barato, você sempre quer sair por cima das coisas, entendeu? Isso é pensamento de pobre, mano. Tá ligado? É foda falar isso, cara, mas o brasileiro inteiro é assim. É pensamento de pobre, cara. Como é que eu posso dizer, cara? Velho, eu tava numa época que, antes disso daqui, tá? Alguns meses antes desse vídeo que eu tô gravando agora, eu tava ganhando pouco, cara. Porque eu tenho uma açaiteria, né, em casa, eu faço os açaí, só delivery, no caso, né? Não é o estabelecimento em si, mas é só entregas. Então, faz em casa, entrega e é isso.
E, cara, não tava tendo tantas vendas. E nisso, cara, eu comecei a aumentar minha frequência, mano. Tipo, fazendo afirmações. E isso aumenta a frequência realmente, cara. Você fazer afirmações, cara. Não precisa falar, tipo... Claro, se você quiser, cara, daí é problema seu. Mas eu ficava na minha cabeça, mano... Eu sou rico, eu sou rico. Não só isso, mas tipo assim, eu tô prosperando. Eu tô prosperando. E cara, você vai aumentando essa frequência, mano. Tem uma frase... Naquela época eu acompanhava, mas hoje eu não acompanho mais o Thiago Finch. Que, cara, pra mim ele se perdeu, tá ligado? Do que ele era antigamente mesmo, ele se perdeu. Mas tinha uma frase que ele falava sempre, que eu sei de cor, cara. Já faz uns 2, 3 anos que eu sei de cor essa frase, que é... Se eu falar que me deu um branco agora, mano. Mas a... Pô, como é que é a frase mesmo, cara? É... Ah, sim. O dinheiro vem até mim... O que deu, Jade? Esqueci a frase de novo. Mas enfim, ó. O dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza. Era mais ou menos isso a frase. Ah, lembrei agora inteiro. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a construção da minha riqueza. Cara, eu ficava repetindo essa frase direto na minha cabeça. Eu pensei, cara, será que eu tô maluco? Será que eu sou retardado? Será que eu tenho algum problema, cara, que... O que vai adiantar ficar falando essa frase direto? Só que o problema, o negócio não é falar a frase, cara. O negócio é você sentir, cara. Parece que, tipo assim, tenta fazer isso agora, cara. Tenta fazer esse exercício agora. Você vai pensar essa frase, ó. Pensa comigo, ó. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Começa a falar essa frase e começa a sentir que você é um imã. Começa a sentir que você é um imã, cara. Tenta sentir a energia vindo pra você, cara. Isso vai aumentar sua frequência, não de um dia pro outro, mas tipo assim, todo dia fazendo isso, cara. Tá ligado? Fala só na sua cabeça quando, tipo assim, quando eu queria fazer isso e tinha alguém perto, assim, pra eu não parecer que eu era retardado, eu ficava fazendo só na minha cabeça, cara. Cara, uma vez, algumas vezes na verdade, né? Eu tava lá em casa e não tinha venda nenhuma, cara. E eu começava assim, ó, a sentir mesmo, cara. A sentir como se eu fosse um imã, tá ligado? Eu começava a falar aquela frase: o dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu começava a falar. Cara, era eu falar essa frase assim umas 3 vezes, plim, tocava pedido, cara. Era incrível, cara. Eu juro pra vocês, cara. Eu juro por tudo, mano. Sério, tocava pedido, cara. Às vezes eu falava uma vez, não é que a palavra chama, entendeu? Mas tipo assim, eu comecei a aumentar minha frequência, cara. Parece que o universo ele traz pra você, tá ligado? Ele traz. E era inverno isso, cara. E vocês sabem, né, cara? Inverno, uma saiteria vai cair as vendas, é claro, né? Não é que nem o verão. E esse foi o melhor inverno, cara. Vou falar pra vocês, esse foi o melhor inverno que eu tive na minha saiteria, porque eu tava praticando isso, cara. Só que depois de um tempo, meio que eu fui parando com isso, tá ligado? Porque você começa a ter resultado e aí você pensa que não precisa mais fazer, entendeu? Você pensa que não precisa mais fazer e você vai diminuindo sua vibração, sua frequência e vai se perdendo, entendeu? Então, cara, eu comecei a fazer isso de volta e tá começando a melhorar as coisas, mano. Tá começando, cara. E existe esse negócio de vibração, cara. Eu tinha uma vibração há uns meses atrás, que era o que, cara? Era sempre esse tanto. Pode perceber, mano. Era sempre esse tanto que eu ganhava sempre entre 2.500 a 3.000 reais. Essa era a minha vibração, cara. Só isso. Aí, como eu falei no primeiro vídeo do canal, se você quiser também assistir, é 2 vídeos atrás, é rapidinho. Eu criei o canal agora há pouco, então você vai ver no primeiro vídeo do canal que eu morava com a minha mãe e nessa época que eu morava com ela, minha vibração era essa, cara, 2.500 a 3.000 reais. 2.500 a 3.000 reais, não? Era sempre isso, entendeu? E uma vez ou outra dava mais. Só que, cara, é incrível como, tipo assim, uma vez, eu tava com o açaí na açaiteria e tinha arrumado outro emprego de motoboy à noite. E quando eu arrumei esse emprego de motoboy à noite, eu tava ganhando tipo 4 e pouco a 5.000 reais por mês. Mas, cara, a sua vibração, ela é uma coisa que, tipo assim,
depois que você passa um tempo ganhando a mais da sua vibração, dá alguma merda que você vai cair, você vai ganhar menos do que era a sua vibração, cara. E sempre fica assim, ó, na média, na média. Aqui é a sua média. Se você começou a ganhar aqui, cara, uma hora vai dar merda e você vai cair, entendeu? Se você tiver a mesma vibração, você vai cair, vai ficar aqui e depois vai ficar nisso daqui, tá ligado? Você vai ficar sempre oscilando nessa média, cara. E depois que eu vim morar sozinho, cara, eu botei na minha cabeça que eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Eu expliquei no primeiro vídeo isso também, mas enfim, eu vou só resumir. Porque se eu ganhasse só o tanto que eu era acostumado a ganhar, eu só ia viver para pagar aluguel e para sobreviver. Então o que eu botei na minha cabeça? Cara, se eu quiser mudar de vida, eu tenho que ganhar mais. É obrigatório, eu não quero trabalhar a vida toda para sobreviver. Eu tenho que ganhar mais. Então, para eu poder ter alguma coisa nessa vida, eu vou ter que trabalhar mais, porque senão o dinheiro que eu trabalho só vai dar para eu sobreviver, certo? E agora minha vibração já aumentou, cara. Só de sair da casa da minha mãe, a minha vibração aumentou e eu tô ganhando de... Cara, eu posso falar aqui, se foda, ninguém... Qual o problema de eu falar meu salário? Mas assim, pra ganhar de... Se antes a minha vibração era de 2.500 a 3.000 por mês, passou aí de 4,5 a 5,5. 4,5, 5,5, 6 por aí por mês, cara. Só de eu vir morar sozinho, entendeu? Eu já aumentei minha vibração, cara. Então, existe isso, cara. E o que eu tô fazendo atualmente? Cara, tô na minha cabeça, mano. De vez em quando, falando afirmações e também, qual que é a outra coisa? É você frequentar lugares que tenham a frequência alta, entendeu? Eu nunca fazia isso, cara. Cara, mas é muito diferente assim, ó. Eu já fui uma vez, eu fui no aniversário de namoro meio da minha namorada. A gente foi num restaurante top da cidade, um dos melhores da cidade. Pra mim é o melhor, entendeu? Ele não é o mais caro, mas eu tô dizendo de melhor, tá ligado? Nem tudo que é mais caro é melhor, entendeu? Mas eu fui nesse restaurante porque pra mim ele é o melhor da cidade. E a gente foi lá, cara, você se sente outra coisa, mano. Aumenta a vibração, cara. A vibração não, a frequência. Frequência, não sei se é igual, se quer dizer a mesma coisa, mas aumenta a frequência, mano. Você chega lá, você sente outra pessoa, cara. É um atendimento muito melhor do que qualquer outro lugar, tá ligado? Tipo assim, o garçom lá, ele ganha bem, ele vai te atender muito bem, mano. Entendeu? Então, tipo assim, você se sente o pica, mano. E não precisa ir direto nisso, porque você vai falir uma hora, né, cara? Você não precisa ficar indo direto num lugar desse. Mas assim, é ir pelo menos uma vez por mês, cara. Vai num lugar que a frequência é alta. Não fica indo só no podrão da esquina ali. Por mais que a sua mulher... A minha namorada, ela é parceira pra caramba, cara. Se eu comprar o lanche mais barato que tem, se matar a nossa fome ali, ela tá feliz da vida, cara. Tá dando risada, tá ligado? Mas assim, não é pela questão do sabor. Sabor energético. Não é pela questão do sabor, rapaziada. Porque às vezes você vai comer num podrão que é melhor do que um restaurante caro. Vai saber. Mas assim, é questão da frequência, cara. Você, cara, vai num bar, num botequim da cidade, da sua rua aí, que só frequenta bêbado, mano. Pra você ver a energia que tem um lugar desse, cara. É energia de pobreza, de alcoolismo, de... Cara, só gente com a vida destruída, mano. Agora pega e vai num restaurante desse que é só gente próspera, mano. Próspera, nem que seja só financeiramente, entendeu? Porque prosperidade não é só de dinheiro. Mas eu tô falando de gente que faz dinheiro, cara. A gente tá nesse tema de dinheiro no vídeo, eu vou falar disso então. Não vou falar de outras coisas, porque prosperidade não é só dinheiro, né? Tem todo um círculo nisso. Mas enfim, cara, pega e vai num lugar desse que tem a frequência alta que você vai ver como vai mudar, mano. Pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Você já percebeu? É agora que eu vou entrar nesse assunto dessas pessoas que vão sempre em lugares assim, tá ligado? E não tem dinheiro. Você já viu aquela pessoa, cara, que você pensa assim, porra, cara, eu trabalho, eu não sou um cara que gasto dinheiro com besteira, eu sou um cara que eu só pago minhas contas e eu não tenho nada, cara, eu não aproveito nada. Eu não vou pra praia final do ano, eu não vou em restaurante caro, eu não faço nada.
e eu não tenho dinheiro, cara. Eu tô quebrado aqui, por quê, cara? Por que que tem gente que, porra, eu vejo toda a vida gente que ganha mal, que tá indo toda a vida em restaurante top, tá toda a vida na praia e coisa arada, cara? Por que que essa pessoa é assim, mano? É aí que tá, cara. A pessoa ela aumentou a frequência dela nesse ponto que ela tá toda a vida em um lugar bom, só que ela também tá quebrada. É esse que é o problema de você ficar indo sempre em um lugar bom, tá ligado? Porque você, ao mesmo tempo que você vai aumentar a sua frequência indo num lugar desse, direto, indo tipo assim toda semana num lugar top, assim, coisa errada, você vai aumentar a sua frequência, mas você vai estar gastando tudo que você aumentou. Porque você vai estar se quebrando, cara, toda a vida. Tipo assim, não é o momento ainda de você querer ir toda semana num lugar desse, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa vai acabar se falindo, mas ela, por mais que ela tá quebrada, tipo assim, durante a semana ela tá quebrada. Mas no final de semana ela tá lá luxando, tá ligado? Tipo, ela aumentou a frequência dela, mas ela torra tudo só com coisa desse tipo. Então você tem que fazer aquele negócio que é o meio termo disso. Você não vai estar toda a vida luxando, mas você vai pelo menos uma vez por mês. Só pra você pelo menos ter a sensação do que é isso, entendeu? Tipo assim, mano, pegue, você não tem carro, você quer ter um carro, cara, mas você não tem dinheiro nenhum. Cara, pegue e vai lá na loja. Se você não tem veículo nenhum, cara, vai de a pezão no centro da cidade, vai numa loja, vê um carro top, vai lá, cara, finge que você quer comprar, tá ligado? Finge que você quer comprar, vai lá, fala pro vendedor te mostrar o carro, entra no carro, sente aquela sensação, tá ligado? Tipo, sente a sensação de o que é você ir escolher um carro, cara. Isso aumenta a frequência, cara. Isso aumenta a frequência, velho. Entendeu? Tipo assim, você não vai comprar o carro, beleza, você não tem dinheiro pra comprar o carro, mas vai lá e sente, cara. O vendedor nem te conhece, pô. Vai lá e só entra lá e finge que quer comprar o carro. Depois que você experimentou a sensação de entrar no carro, sentar no banco do carro, ver qual que é a sensação, pega e fala, cara, gostei bastante do carro, mas eu vou dar mais uma olhadinha por aí, tô tentando procurar agora, quero comprar um carro novo aí, tô querendo ser um cara exigente, entendeu? Então, tipo, pega e vai, fala pra ele que você vai dar uma olhada em outro lugar, nunca mais volta, pronto. Só isso, entendeu? Então, você vai estar aumentando sua frequência aí, cara, sem gastar um centavo, cara. Entendeu? Já é uma coisa do tipo. Então, sempre busca aumentar sua frequência, porque existe isso. Existe. Bota na sua cabeça, cara. Se você não acredita em mim, é só testar, mano. É só testar. Eu já tive outra vez, na época que eu era focadão na academia, daí o cara fica emocionado, eu fui lá e abri uma lojinha de suplemento, tá ligado? Em casa também, só pelo Instagram, comprava esse suplemento, deixava em casa e quando vendia, entendeu? E eu ia lá e entregava de bicicleta na casa da pessoa. Mas, cara, vendia muito pouco, mano. Muito pouco. E eu lembro que um dia, cara, eu comecei a fazer isso assim, foi questão de um dia pro outro, cara. Eu não tô falando que isso vai acontecer com você, mas ali foi questão de um dia pro outro, cara. Não vendia nada e eu comecei a fazer afirmação na minha cabeça e vai vender, isso, aquilo, isso, aquilo. Eu não lembro, cara. Faz uns 4, 5 anos isso. Mas eu comecei a fazer afirmação na minha cabeça, cara, e eu pensei, cara, isso tem que vender, mano. E comecei a aumentar minha frequência. No outro dia veio um moleque que estudou comigo e perguntou quanto que tava um termogênico, que era comprimido de cafeína com uns coisas lá, tudo assim, coisa para aumentar a velocidade do metabolismo, né? E ele veio e me chamou, pronto, vendi, mano. Tipo assim, cara, eu não tinha venda nenhuma com isso daí, cara. Cara, não fiz lucro nenhum com essa merda de suplemento, cara. Aí eu parei, tá ligado? Mas, só pra você entender como a frequência, ela chama, cara. Você vira um imã, cara. E nesse ano passado, ali em 2026, na metade do ano ali, mais ou menos no inverno, eu sou de Santa Catarina, então é muito frio aqui, rapaziada. É muito frio no inverno. E vendia, mano. Tipo assim, eu tirava 2.000 e pouco por mês, que era a minha média, já era a minha média, tipo, eu tirava no inverno, cara. Inverno não dava nada, cara. Não dava nada, não era pra dar nada. E eu tirei bastante, cara. Eu ficava assim na minha cabeça, cara. Quando eu não tinha pedido, eu começava a pensar assim, ó. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã. Entendeu?
Eu li isso no livro... Como é que é o nome do livro, pô? Aquele livro bem famoso. Os Segredos da Mente Milionária. Que ele falava isso pra gente. Ele tem uma lista de afirmações lá, entendeu? E isso era um negócio que era fácil de lembrar e era fácil de botar em prática, né, mano? Eu só ficava sempre pensando, eu sou um imã de dinheiro, eu sou um imã de dinheiro, eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã que atrai o dinheiro. Eu falava essa frase. Eu sou um imã que atrai o dinheiro. Eu sou um imã que atrai o dinheiro. Eu pensava na minha cabeça, eu não ficava assim falando, né? Mas eu pensava na minha cabeça e, cara, Mano, era coisa de assim, ó. Era falar essa frase algumas vezes, pau, tocava pedido. Tocava pedido. Tocava pedido velho, eu já ia. Porque o que eu faço? Eu faço o copo de açaí e eu entrego, entendeu? Eu faço e entrego. Quando a minha namorada não tá aqui pra me ajudar, é eu que faço tudo sozinho, entendeu? Eu faço copo e entrego, faço copo e entrego. E aí, mano, no meio da entrega, cara, eu falava, eu sou um imã de dinheiro, eu sou um imã de dinheiro, pau, tocava outro pedido, porque eu levava o celular junto, aí quando eu tava no meio de uma entrega que saía outro pedido, eu aceitava ali, daí voltava pra casa, fazia o pedido rapidão e saía pra entregar de novo, entendeu? E eu sempre ficava nessa, eu sou um imã de dinheiro, cara, mano, era pedido um atrás do outro, mano, sério mesmo. Então testa isso na sua vida, cara, eu não tô falando aqui pra você fazer algo mirabolante, cara. É algo fácil de fazer, mano, relativamente bem fácil. E você vai aproveitar, cara, porque tipo assim, você vai num restaurante top, vai estar aumentando sua frequência, cara, você vai ganhar mais, é questão de tempo. Não é algo assim do dia pra noite, mas você vai aumentar sua frequência e você vai começar a ganhar mais, porque a frequência de aonde você vive tá lá embaixo, mano. A frequência de onde você vive tá lá embaixo, cara. A minha também tava e eu tô aumentando agora aos poucos, entendeu? E é isso que eu tô dando conselho pra vocês. Eu não sou rico, eu ganho isso dele que eu falei pra vocês, é de 3,5 a 5 mil reais, entendeu? Só que eu tô aumentando minha frequência aos poucos. Cara, o que eu tô aprendendo, eu tô aqui passando pra vocês, queira vocês acreditar ou não. Mas testa aí na vida de vocês e falam pra mim se isso vai dar certo ou não, cara. Eu tenho certeza que vai dar certo porque a minha já tá dando certo, mano. E eu tô falando, cara, eu vou mudar de vida, mano. Eu vou mudar de vida. Eu não nasci pra ter uma vida medíocre, mano. Eu não nasci só pra sobreviver, cara. Eu tô aqui pagando R$ 1.600 de aluguel. Você acha que eu vou ganhar R$ 3.000 a vida inteira pra pagar metade só de aluguel, mano? Eu quero muito mais que isso, velho. Eu tenho 23 anos, eu sou novo pra caralho. Eu não tenho pressa nenhuma, mas... Mas eu também não perco tempo, tá ligado? É essa frase, cara. Você não precisa... Cara, é uma frase de efeito, é meio clichê, mas tipo assim... Você não precisa ter pressa, mano. Mas você não pode querer perder tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Entendeu? Só isso que eu tenho pra falar, mano. Valeu.